Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quando o Magnus Carlsen senta numa mesa para jogar xadrez contra o Alexei Shirov, não tem jeito, a gente vai ter uma belíssima partida, não é mesmo? E esse encontro aconteceu agora no Isle of Man 2019, o Grand Suisse, um torneio reunindo os melhores jogadores aí do mundo. E vamos dar uma olhada, Magnus Carlsen de brancas contra o Shirov. O Magnus Carlsen abre com E4 e temos E5 aqui pelo Shirov. Depois de cavalo F3, cavalo F6. Olha só, a defesa Petrov ou a defesa russa indo aí contra-atacando o peão de E4 agora. E aqui o Magnus Carlsen vai para a variante com D4. Depois de cavalo toma em E4, bispo D3 atacando o cavalo D5 e cavalo toma em E5. Essa variante aqui ela é muito forte. Por quê, gente? Por quê? Olha só, vamos comparar essa variante, falando um pouquinho rapidamente aqui de abertura. Vamos comparar essa variante com a linha padrão da Petrov, onde as brancas, ao invés de jogarem D4, como o Magnus Carlsen fez, jogam direto com o cavalo por E5. Em geral, se continua com D6, cavalo volta para F3 e depois de cavalo por E4, D4, D5 e bispo D3, essa é a variante clássica aí da Petrov, é vez das negras jogarem numa posição como essa. E na variante que o Magnus Carlsen jogou, é exatamente essa posição, só que com o cavalo aqui em E5, ó. É como se as brancas tivessem um tempo a mais, ó. Na partida seguiu dessa maneira. Agora também é vez das negras jogarem, mas o Magnus Carlsen é como se ele tivesse ganho um tempo aí na posição. Interessante, né? Essa é a posição da variante clássica, jogou o bispo D3, vez das negras jogarem. E na variante jogada pelo Magnus Carlsen, esse foi o lance jogado. É como se ele tivesse um tempo a mais. Muito bacana que o Magnus Carlsen sabe escolher as suas linhas de abertura com certeza. A partida seguiu com cavalo D7, agora cavalo C3, cavalo por E5, D por E5, cavalo por C3 e B por C3. Aqui o Shirov conseguiu criar dois peões dobrados e isolados aqui para o Magnus Carlsen e um peão adiantado aqui em E5, né? Será que valeu a pena para o Magnus Carlsen? O que o Magnus Carlsen ganhou com tudo isso? Bom, ele também ganha aqui uma coluna B, ele também ganha bastante atividade para os bispos. O bispo aqui em D3 está muito bem colocado. Vamos ver como segue a partida. Bispo E7, Roque, ambos colocando seus reis aí em segurança. E agora F4, fortalecendo aqui a estrutura central com os peões aí em F4 e E5. E agora F5, o Shirov permite aqui a criação de um peão passado aqui do Magnus Carlsen. No entanto, esse peão passado vai ser bloqueado aqui pelo bispo em E6. Temos bispo E3 jogado pelo Magnus Carlsen, C5 agora pelo Shirov. Bispo aqui em E2, bispo E6 bloqueando o peão passado e trazendo uma defesa para D5. Bispo em F3 e agora dama D7, conectando aí as torres. A4 pelo Magnus Carlsen, não permitindo lances como dama B5. Então, e já expandindo também na ala da dama, o Magnus Carlsen vai querer jogar na coluna B. Então é muito interessante já avançar com o peão da coluna A. Torre de A em D8 e agora dama E2. Mais uma vez segurando aqui a casa de B5. Dama C7 e agora a torre de F em B1. O Magnus Carlsen parte para essa coluna aberta. Semi-aberta. Agora B6 e agora a torre aqui em D1. O Magnus Carlsen muda de ideia, já criou aqui essa estrutura aqui das negras, em algum momento ele vai poder jogar com A5, então agora o Magnus Carlsen decide que é hora de partir para um ataque aqui no peão de D5. G5 foi jogado, Shirov jogando de forma bastante agressiva, e agora o lance H3, segurando aí o avanço para G4, torre agora aqui em D7, torre D2, estamos vendo torres aí vão ser dobradas na coluna D, torre de F em D8, torre de A em D1. Olha que partida emocionante, cada um dos jogadores tem um par de bispos, cada um dos jogadores tem um par de torres além da dama e os peões aí no tabuleiro. G também F4, bispo também F4 e agora D4 pelo Shirov. Dama agora em F2 e rei H8, colocando o rei fora da coluna G, dando a coluna G para a torre se for preciso. Rei H1, o Magnus Carlsen também tira o rei da coluna G e agora dama C8. E agora rei H2. Poxa, Rafael, jogou rei H1 e agora jogou rei H2 e o Magnus Carlsen tá de sacanagem. Claro que não, né? Aqui rei H2 faz todo sentido. Rei H1 era para tirar o rei da coluna G, mas depois de dama C8, essa bateria de dama e bispo vindo aqui para cima do peão de H, é melhor você colocar o rei aqui próximo do peão.
Tá, mas poxa, Rafael, ainda tem a torre na frente, tem um peão na frente. Mas você não pode dar chance para isso acontecer no futuro, né? Então rei H2 aí para não dar chance pro azar, né? A partida continuou com torre G8 e agora C toma D4, C toma D4, torre toma D4, torre toma D4, torre toma D4. Puxa, Rafael, mas aí o Magnus Carlsen ganhou um peão assim de graça, o Shirov será que não viu? E o Shirov então faz o lance bispo C5. E aí, então, atacando aqui a torre do Magnus Carlsen e fazendo um raio-x na dama. E aí você fala, nossa senhora, o Magnus Carlsen achou que ganhou um peão e agora pendurou peça. Não é nada disso, o Magnus Carlsen é um jogador brilhante. É hoje o campeão mundial, né? O melhor do mundo. E ele continua simplesmente com C3, protegendo a torre. A partida continua, com bispo toma D4, C toma D4. Por que o Magnus Carlsen fez isso, Rafael? Entregou aí qualidade, sacrificou... Porque agora ele tem 2 peões passados e conectados. E é nisso que o Magnus Carlsen está apostando. Ele aceitou um sacrifício de troca, torre aí pelo bispo, para avançar com esses peões centrais. Olha que legal a estratégia do Magnus Carlsen. E o Shirov vai tentar bloquear, claro. Dama D7 impedindo então o avanço do peão para D5. Dama D2 apoiando aqui o avanço do peão. Bispo D5 bloqueando então o peão da coluna D e agora E6, esse é o Magnus Carlsen, dando a casa de E5 para o bispo de casas escuras. Depois de dama toma E6, bispo E5 cheque, a torre agora tem que cobrir, o rei não tem nenhuma casa, torre G7. E agora o Magnus Carlsen não tem pressa para capturar essa torre aí não vai escapar. Então dama C3 e ameaçando a entrada forte na posição, por exemplo dama C7 seria um lance bastante incômodo. Então depois de bispo toma em F3, dama toma em F3, agora dama E8, e aqui dá tempo de capturar um peão aqui com dama toma em F5 e nisso o Magnus Carlsen agora tem um peão a mais aí nesse final. Rei G8, bispo por G7, rei toma G7, e será que esse peão a mais vai ser suficiente aí para o Magnus Carlsen vencer esse final? Porque as pretas também têm uma posição perigosa, tem a oportunidade de criar um peão passado aqui, uma maioria de 2 contra 1 aqui na ala da dama. Será que dá para o Magnus Carlsen vencer aqui com esse peão a mais? Vamos ver como continua a partida. Dama G5 cheque, rei F8, dama F4 cheque, rei E7, dama E4 cheque, rei F8 e agora tá caindo esse carinha aqui em H7. Dama toma em H7. Ô Rafael, volta aí. Não era melhor trocar a dama? As brancas têm aí, ó, 4 peões contra 3 e partir para um final vencedor com um peão a mais? Nenê. Não dá para capturar aqui em E8 agora, as pretas conseguem empatar nessa linha. Por exemplo, se o Carlsen tivesse jogado com pressa aqui, dama toma em E8 e depois de rei toma em E8, apesar das brancas terem um peão a mais aqui, as pretas conseguem igualar aqui, conseguem empatar por conta da questão aqui dessa maioria na ala da dama, tá? Então aqui, depois de rei G3, por exemplo, e A5... rei F2, B5, com ideias, né? Se as brancas capturarem aqui o peão, as pretas vencem com A4, o rei estaria fora aqui do quadrado, né? Seria a vez das brancas jogarem, elas não conseguiriam entrar no quadrado e o peão então seria promovido aqui, né? Então depois aqui de B5 as brancas teriam que jogar rei E3 e aí depois de B toma em A4, rei D3, depois de A3, rei C2, rei D7 e aqui eu vou passar rapidamente os lances, mas a gente vê que seria um empate, apesar de parecer que as pretas vão ganhar aqui agora, as brancas conseguem empatar, levando o rei lá para H1, as brancas têm que levar o rei para a casa de promoção do peão, e as pretas, apesar de terem um peão agora a mais nesse final, será empate, porque é um peão de coluna de torre e o rei das brancas alcançou a casa de promoção do peão. Então não dá para ser preguiçoso nessa posição e jogar um lance como dama toma E8 e querer vencer aí esse final. O Magnus Carlsen faz a coisa certa e dama toma em H7 então, e as pretas, claro, também vão continuar tentando agora com dama toma em A4, as pretas agora têm 2 peões passados e conectados. Vamos ver como segue aqui a partida. Dama em F5 cheque, rei G7, dama em E5, o Magnus Carlsen estrategicamente planta a dama dele aqui em E5, de onde ela protege a diagonal aqui de casas escuras do rei, não tem mais cheque, e também fica protegendo o peão central de D4, além de apoiar a casa de promoção do peão da coluna H. Então E5 é uma excelente casa para a dama, o Magnus Carlsen coloca estrategicamente aí a dama em E5 e depois de rei F7 e H4, o Alexei Shirov abandona aí a partida.
os peões do Magnus Carlsen vão avançar primeiro, né? O Magnus Carlsen já tem um peão aí na quarta horizontal. E o rei, né? O rei adversário está muito exposto aqui, o rei do Shirov. Então esse é um final ganho aqui para as brancas. Por exemplo, depois de A5, se as pretas também quiserem, né, correr com o seu peão, viria simplesmente H5 e agora as pretas têm que perder um tempo tirando a dama, né? Esse aqui é o problema para o peão poder passar. Depois de dama D7, por exemplo, e D5, a dama A4, dama E6 cheque, rei G7, dama G6 cheque, rei F8, dama F6 cheque e rei E8 e H6. A gente tem um final vencedor para as brancas. O peão das brancas já está na sexta horizontal, o das negras ainda está na quarta. A casa de promoção do peão está protegida pela dama e não existem cheques nessa posição. Depois de dama C2, por exemplo, tentando segurar aqui o avanço do peão, simplesmente dama C6 cheque, forçando a troca aí das damas. Dama toma C6, D toma C6, A4, H7 e as brancas promovem primeiro, né? Legal, legal. Ah, Rafael, mas não tinha outro jeito mesmo? Depois de H4 aqui não tem outro jeito? Vamos ver dama em A5, vai, vamos ver se isso aqui ajuda. As brancas jogariam aqui H5 simplesmente. E aí depois de dama toma em E5, D toma em E5, o rei negro não consegue segurar esses peões. E os peões das brancas chegam antes dos peões das negras. Então depois de rei E6, por exemplo, H6, rei F7, H7, rei G7, E6. E o rei fica igual um bobo, né? Indo de um lado para o outro aí, não consegue capturar os peões. Depois de A5, E7, as brancas promovem primeiro e tem um final vencedor. Fantástica a partida, fantástica a precisão do Magnus Carlsen. Curiosa, né, a abertura do Magnus Carlsen permitindo ali os peões dobrados e isolados aqui na coluna C. No entanto, o Magnus Carlsen ficou com um excelente jogo, né? Vamos passar aqui rapidamente, olha só. Então ele expandiu aí na ala do rei, ficou com esse peão passado, bloqueado, né? Conseguiu aí fazer o ataque na coluna B, que obrigou aqui as pretas a se fecharem, né? Agora elas não têm contra-jogo na ala da dama. Agora o Magnus Carlsen atua aí no centro, o Shirov tenta um ataque aí na ala do rei, né? E agora aqui dobrando então as torres, o Shirov tenta aí um ataque, né? Agora a questão do sacrifício do peão aqui do Shirov para poder jogar o bispo C5. Mas aqui nessa posição, né? Sacrifica um peão e joga o bispo C5 e o Magnus Carlsen era tudo que ele queria, né? Olha que engraçado aqui, o Shirov falou, pronto, peguei ele. E o Magnus Carlsen faz lance C3 e o Magnus Carlsen fala, pronto, peguei ele, né? Aqui, gente, existiria também a opção de dama H4, tá? Depois de bispo toma aqui em D4, por exemplo, dama em F6 com cheque, a torre seria obrigada a vir para G7 e aí bispo H6, as brancas ficariam também melhores. Depois de dama D7, bispo por G7, dama por G7 para evitar aqui bispos de cores opostas. Ao invés de dama E6 é melhor vir com uma pata de elefante aqui. Depois de dama D8, cheque, dama G8 e dama por D4, as brancas também teriam um final aí com um peão a mais, tá bom? E provavelmente venceriam aqui um final como esse. Então também havia essa possibilidade de dama H4, depois de bispo C5. Tá? Mas aqui o Magnus Carlsen preferiu jogar simples aqui com C3. Olha que legal, né? Muito bacana a estratégia aí do Magnus Carlsen. E aí esse lance E6 fez toda a diferença nessa situação aqui do rei. Tá meio sufocado e o bispo quando chega em E5 a torre vai ter que ser entregue, né? Então dama toma, bispo cheque. E aqui o Magnus Carlsen sem pressa nenhuma, né? Vai jogando, captura aí o peão, que aí foi suficiente para levar para um final vencedor, né? Olha que legal, estrategicamente coloca a dama... não é preguiçoso, né? Não é preguiçoso e troca a dama aí, poderia empatar, né? Um final como esse. E vai pra briga mesmo, agora estrategicamente coloca a dama em E5 e parte para esse final aqui. Depois de H4, na verdade, o Shirov aí abandonou. Bacana, bacana. Esse torneio tá bom demais. É sempre muito bom, né? Ver o Magnus Carlsen, o nosso campeão mundial, jogando aí contra o Shirov, então mais interessante ainda. Muito obrigado pelos inscritos aí que sugeriram essa partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!